A paz do Senhor seja com todos nós. Estamos aqui dando continuidade a esse trabalho da leitura bíblica com um comentário superficial. Agradecemos a Deus por estarmos dando essa contribuição. Infelizmente, a dificuldade de compartilhamento tem sido grande, a dificuldade de visualizações. Parece que está acontecendo um bloqueio, não sei de que natureza, mas Deus é maior e Ele pode resolver isso tudo, eu creio. Mas se uma pessoa assistir, já basta. Eu só fazer, já basta, porque eu estou fazendo o que Deus está me mandando. Mas é claro que cada um que assiste também vai estar lendo a Bíblia. Estamos lendo a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Então há pessoas que estão com a fé comprometida, né? A pessoa tem fé, mas está comprometida, está sentindo uma dificuldade, está passando por um problema e que às vezes fica em dúvida, mas todos nós temos isso aí, mas nós temos que ser fortificados pela palavra, não é? A nossa fé, ela é alimentada pela palavra. Se nós não dermos lugar à palavra, né? Em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós vamos ouvindo a palavra, a nossa fé vai sendo fortalecida. A fé não precisa crescer, ela tem que estar fortalecida, ela tem que estar com eficiência, ela tem que ter eficácia, ela tem que ser uma fé produtora de obras, ela tem que ser uma fé viva e que as pessoas percebam e que nós venhamos a usufruir desta fé. Né? Então, se alguém está enfermo na fé, nós temos que receber e ajudar e não estar em contenda, né? Que é muito triste a pessoa estar em dificuldade. 2, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, às vezes a gente discute que a pessoa ou come ou deixa de comer. Isso aí é um problema da pessoa, mas nós não vamos escandalizar a pessoa porque ela come algo ou deixa de comer, porque a salvação não está nisso. A salvação vai mais adiante. Agora, nós não podemos estar aqui contendendo, tendo uma luta, uma dificuldade com as pessoas, um desentendimento. Né? E aqui Paulo fala, quem és tu que julgas o servo alheio? Muitas vezes nós não estamos julgando, nós estamos dando uma opinião. Né? Julgar é arbitrar, definir, uma sentença, você já determinar algo, já dizer, não tem jeito, está errado, isso aí não pode. Então não é assim, nós temos que entender a situação de cada um. Nessa parte aqui Paulo fala, né? Porque Deus é poderoso para firmar qualquer um. 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Tem gente, eu tenho uma prima que ela tem um hábito dela lá, que ela entende que seja, né, de guardar um dia. É um dia que ela guarda. Né? Tem gente que vê os dias de maneira diferente. Né? Nós vemos o domingo como um dia que é especial para nós, que nós desenvolvemos com mais
com mais força, com mais dedicação, o nosso trabalho ao Senhor. Muito embora nós tenhamos que estar trabalhando para o Senhor e vivendo uma vida espiritual contínua, diariamente, a todo instante. Nós não podemos escolher dia para isso. Mas tem gente que escolhe dias para isso ou para aquilo. Aí ele diz aqui, ó, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. A pessoa faz aquilo, se aquilo não vai atrapalhar a pessoa cumprir a vontade de Deus, buscar cumprir a vontade de Deus, que está escrito lá em Hebreus 10:36, assim, ó, necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Né? Jesus fala em João 15:14, eu já falei várias vezes esse versículo, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se você fizer o que Jesus manda e você quiser fazer algo seu particular, você pode fazer. Tem gente que quer, não, a oração só vale de joelho. Ué, e quem teve as pernas amputadas e que não tem joelho, como é que ele vai orar? Na verdade, o rei Ezequias, lá em Isaías 38, ele estava muito doente. Certamente ele estava deitado e ele orou a Deus. Então, mas se a pessoa quer orar de joelho, se a pessoa quer orar no monte, que ele vai para o monte, né? Daqui de Americana, onde eu estou, o monte mais próximo diz que é quase uma meia hora. Então, se a pessoa quer fazer uma oração longa, se ele já tivesse começado, antes dele sair para o monte, já teria feito meia hora de oração. Mas ninguém vai contender, vai brigar, vai disputar, vai querer criar confusão com as pessoas. Mas cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Nós não podemos fazer coisa que vai ser contraditória àquilo que Deus requer de nós. Não é? Jesus, em Mateus 28:20, ele falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nós temos que ensinar o que Jesus mandou. Agora, as outras coisas, se você quiser ensinar outra coisa, mas isso aí não foi Jesus que mandou, não. É da minha cabeça. Aí tudo bem, para a pessoa estar ciente disso, para não pensar que você está falando uma coisa que Jesus mandou, sendo que Jesus não mandou. 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Pode comer, pode não comer, mas às vezes a pessoa quer criticar o outro, porque ele não come aquilo, não come isso. Passa fome para ver e só tem aquilo que você não come para você ver como é que você vai comer. Né? Eu não gosto de cebola não, mas quando eu era estudante de medicina, não tinha nada para comer. Na faculdade de economia, lá na hora de jantar, eu enfrentei uma sopa de cebola, não tinha outra coisa, ou era aquilo. Eu tinha duas opções, ou a sopa de cebola ou a sopa de cebola. Tinha uma terceira, né? Ficar com fome. Eu preferia a sopa de cebola e enfrentei e comi. Então, tudo bem. 7. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Nós não vivemos para nós mesmos. Porque em Romanos 10:9 diz, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se eu digo que Jesus é meu Senhor, eu não sou mais dono da minha vida. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Paulo, ele abdicou da vontade dele e ele só vivia a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Então ele dedicou-se totalmente a Deus, né? É claro que Paulo era Paulo, nós somos servos de Deus, mas, né, de maneira diferente. Agora, porque diz aqui o versículo, nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, né? Então, se você é servo de Deus, e tem outra, a nossa vida não nos pertence, que de repente ela acaba. Agora mesmo caiu um avião aqui, ó, morreram 7 pessoas, piloto, copiloto e 5, e uma família riquíssima. Morreu. Estava bonzinho, morreu. Na hora que o avião estava 15 segundos depois que ele levantou o voo. Mas tudo bem. 8. Porque
Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Jesus é Senhor de todos. Mesmo que a pessoa não queira, ele que manda. As coisas acontecem da maneira que ele permite. Cuidado, não é que ele quer, não é que ele queira, mas é da maneira que ele permite. Porque às vezes alguém fala, mas como é que Deus deixa acontecer isso? Não, a escolha foi do homem. O homem escolheu lá no passado desobedecer a Deus. E nós temos essa herança de Adão e Eva, né? Se você não crê, você tem todo o direito de não crer. Quem crê vai entender isso aí. E agora, quando você herda alguma coisa da sua família, você herda coisa boa e coisa ruim. Nós herdamos de nossos pais lá. Eles preferiram desobedecer a Deus. Pecaram. Eles fizeram algo que Deus havia proibido de fazer. E hoje, através de Jesus Cristo, nós reconciliamos-nos com o Senhor. Ele que fez isso, vem dele, diz lá, segundo aos Coríntios 5,18, diz que isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Então, hoje nós somos reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Então, quem não quis, é um direito da pessoa. Nós temos que respeitar a vontade de todo mundo. Só que é igual o seguinte, quem quer ir lá na sorveteria tomar um sorvete, vai tomar o sorvete, se tiver dinheiro para pagar. Mas quem não quiser ir, não vai tomar, porque o sorvete Deus não quer. Se você quisesse, você iria lá. Tá certo? Então, é isso aí. 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal, a palavra tribunal já fala que é um local onde vai haver um julgamento. O tribunal de Cristo é para os salvos. É o tribunal onde nós, eu estou falando eu e mais uma porção aí que está vendo esse vídeo, ouvindo, nós vamos receber a premiação, o galardão pelas obras que nós fizemos aqui em favor do reino de Deus. É um tribunal de Cristo, é um tribunal dos salvos, que vai ter um outro tribunal que já não é mais para os salvos, né? Então, observar bem isso, né? 11, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Todo. Por isso que o certo, quando uma pessoa se reconcilia com Deus, é bom que ele dobre o joelho. E ele confessa ali que Jesus Cristo é o Senhor. Porque vai acontecer isso. Isso está lá em Isaías, isso está aqui em Romanos 14, e isso aqui também está lá em Filipenses, né? Lá em Isaías diz, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aqui ele diz aqui também, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. E lá em Filipenses vai dizer, né, que Deus lhe deu um nome a Jesus, que é soberanamente sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Jesus não fosse Deus, o próprio Deus teria que se ajoelhar diante dele, mas como Filho, Espírito Santo e Pai formam a Trindade, não vão se ajoelhar diante de si mesmo, não é? Mas diante de Jesus todo joelho se dobrará. Se você leia lá em Filipenses capítulo 2,
versículos 3 até 11, que você vai ver isso. Mas tudo bem. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta. Ah, eu não acredito. Você tem todo o direito de não acreditar. Eu também tenho. Mas todo mundo vai dar conta. Todo mundo vai dar conta. Nós vamos ter uma prestação de conta. É igual quem compra fiado num lugar, naquele tempo tinha caderneta, chegava um dia que a pessoa, ou ele ia lá e falava, senhor Antônio, fecha minha conta aí, ó, vê quanto deu. Ou não, o senhor Antônio falava, ô Jatobá, já está na época da gente fechar a sua conta aqui. Vai chegar um dia dessa tratativa, desse fechamento de conta. Cada um de nós é cada um. Não é seu pai no seu lugar, sua mãe, você, é cada um vai dar conta de si mesmo. 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então não adianta você julgar e eu julgar. Agora nós podemos comentar, tecer comentários, falar, eu acho que aquilo lá não está... Agora, principalmente se for alguma coisa que não está condizente com a palavra de Deus. Eu tenho o direito de fazer um comentário. Eu não estou julgando. É a palavra que está julgando. A palavra está mostrando aquilo ali, né? Então, nós não podemos colocar tropeço nem escândalo ao irmão nosso. Nós não devemos fazer isso. 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Ele disse aqui que ele está certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. 15. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não, se a pessoa não se sente bem com alguma coisa sua, que dá para você não fazer, procura não fazer, para não criar problema para o seu irmão. Você estará agradando a Deus. Nós precisamos agradar a Deus, porque nós vamos prestar conta com Ele. Tem gente que pensa que vai prestar conta com o pastor da igreja. Aí fica ali com coisa. Não vamos. Né? Eu já tive alguns pastores que morreram. Eles morreram. E eles vão prestar conta igualzinho eu vou prestar conta. Você vai prestar conta. Né? Então, se a gente puder ter uma conduta que a gente não venha a escandalizar, entristecer o irmão, vamos fazer isso. Cuidado, né? Porque Jesus morreu por todos. 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, no reino de Deus, que não é nem comida e nem bebida, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Eu repeti o versículo 20. 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Que tem a pessoa
que falei, mas ele comeu isso, ele comeu aquilo, esse tipo de comida. Aqui ele falou, não beber vinho, nem fazer outras coisas. Que aí o irmão, ele fica como que tropeçando, tendo dificuldade de caminhar, e vai se escandalizar e pode se enfraquecer na fé e morrer espiritualmente, perder a oportunidade da salvação. 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Né? Então, a nossa fé, nós temos que ter a fé, e ter a fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Né? E ele diz assim, bem-aventurado, a palavra bem-aventurança quer dizer a excelência da felicidade. Bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Você aprova isso, mas aquilo não serve para condenar você. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos um parâmetro muito bom, nós temos aqui um manual. Mas que não é manual não, é porque é Deus que está falando para nós. Às vezes a gente fala manual para a pessoa entender, porque assim querer ilustrar, mas a Bíblia é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Então é só a gente ler a Bíblia e procurar conhecê-la, que a gente vai saber o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada. Como é que Deus quer que nós façamos. Nós vamos saber que Ele vai ajudar-nos. Ele se propõe a ajudar-nos. O Espírito Santo ajuda-nos, o Filho ajuda, o Pai ajuda, porque sem a ajuda deles a gente não consegue fazer. João 15,5, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos dele. E o último versículo, 23, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Nós temos a fé, Hebreus 11:1 diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós vivemos por fé. Abacuque 2,4 diz que o justo pela fé viverá. Romanos 1,17 diz que o justo pela fé viverá. Aos Gálatas 3,11 diz que o justo pela fé viverá. E Hebreus 10,38 diz que o meu justo pela fé viverá. Então nós vivemos pela fé. Né? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Diz também Hebreus 11,6 que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em resumo, esse capítulo fala do cuidado que nós temos que ter com nossa vida e da nossa vida com relação aos nossos irmãos, para nós não atrapalharmos a caminhada dos nossos irmãos. Não é verdade? E ontem mesmo eu estava compartilhando a palavra numa igreja, eu falei, o tempo que a gente escuta a palavra na igreja é muito pequeno. Ontem eu falei mais ou menos 1h25. 1h25, mas é pouco tempo. Nós temos que ler a Bíblia em casa, para nós termos o entendimento, para que nós não venhamos a cair no escândalo, nem no tropeço, nem no entristecimento, e venhamos a ter uma fé enfraquecida, né? Eu tenho orado muito por aqueles que estão com a fé debilitada, e qualquer um de nós pode passar por esse momento, né? Porque há momentos e momentos nas nossas vidas. Ninguém está livre disso, ninguém está livre de ter momentos difíceis, né? Há muitos problemas que o dinheiro resolve, mas há muitos problemas que ele não resolve. Que tenhamos um bom resto de dia para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.